Estamos de volta com o programa Educare, hoje batendo um papo aqui sobre a importância do pensar. Você pode participar conosco mandando e-mail para programabc@net.com.br e também pode nos seguir no Twitter, no @programa Educare. Já batemos um papo com a Beth Godoy, agora estou aqui com a Patrícia Rocha, que é professora de educação infantil, ensino superior, também outra especialista na questão da educação para o pensar, já esteve aqui conosco tratando do assunto. E hoje falando especificamente do seu livro, né, com a Beth, Pensando com Sofia. Como é que foi essa trajetória toda para pensar em temática, fazer o seu livro? Como foi a experiência? Mais uma vez aqui com você, conversando sobre as questões envolvendo o pensar e agora, né, apresentando o nosso livro, que no nosso outro encontro eu já havia falado que ele ia nascer. Estava sendo preparado e agora trazendo esse livro e falar um pouquinho sobre ele. E ele foi pensado, inclusive, por conta do nosso trabalho em relação a tudo que a gente vê desse encantamento, dessa curiosidade das crianças, como a Beth já falou. E a ideia foi trazer essa curiosidade para dentro do livro. E o nosso, como primeiro trabalho, a questão da identidade. Uhum. E quais seriam, o que constitui o nosso eu? O que constitui o nosso ser? Então, a primeira coisa que nos vem à cabeça é o nosso nome. Sim. E que mais, além do nome, né? Será que só o nome que faz a gente ser o que a gente é? E aí nós pensamos em outros assuntos que são conversados com as crianças, a família, os amigos, os nossos gostos e preferências, os nossos sentimentos, e perceber que ao longo da nossa vida a gente vai crescendo e vai mudando. E é uma coisa que a gente sempre conversa, eu e Beth, que quando pensa em identidade parece que é uma coisa que a gente sempre tem que falar no início, no começo da vida. E não, a gente muda e a gente vai se constituindo o tempo todo, até o final da nossa vida. Você vai construindo uma história. Uma história, nós vamos carregando essa história, construindo a partir das relações que nós temos com as pessoas, né? Até as experiências, né? Porque você pode ter uma visão de mundo, uma visão a respeito de alguma situação que pode mudar através de alguma experiência, alguma situação vivida. Que vai mudando com o tempo também. Talvez fosse uma verdade para você em determinado momento e em outros você fala, não, já não é mais isso, né? Ou alguma coisa que tem valor e depois não, né? Sim, a gente vai percebendo isso na nossa trajetória com os nossos filhos, com os nossos alunos, com as nossas crianças. E essa mudança acontecendo o tempo todo. A gente vê até, acompanhando essa trajetória, a criança quando chega, as experiências que ela vai adquirindo na convivência com o outro, né, na convivência na instituição que ela está, na convivência com a família, nos amigos que ela vai fazendo e as mudanças que vão ocorrendo no decorrer da vida dela. Além da temática que vocês pensaram muito para ter essa construção, a ilustração foi algo também que vocês procuraram ter um grande cuidado, né? Sim, nós somos agraciadas de ter a Ana Elizabeth como ilustradora, com a competência que ela expressa a cada página do livro, principalmente a gente vê que ela parece que ela desenha com o pincel. Uhum. E nós vamos vendo a cada movimento as cores do arco-íris surgindo no livro. E essas imagens, elas vão convidando o leitor a explorar cada página do livro e vai aguçando essa curiosidade de querer conversar e querer explorar mais a história. E havia também um grande desafio nosso em relação à Ani, e ela foi muito perspicaz nisso,
de que a imagem ela não poderia sugerir a resposta. Uma vez que a Sofia conversa o tempo todo, né, com o leitor, ela vai questionando, ela vai conversando, e a imagem não seria interessante que ela sugerisse a resposta, mas sim que provocasse uma reflexão a respeito daquilo que ela está lendo. E aí é uma coisa que realmente tem que ter esse entrosamento, né, entre o que vocês pensaram e o ilustrador. Realmente é algo que você está muito bem afinado para poder funcionar e dar certo. Muito bem afinado. E a Ani, ela, diferente de algumas histórias que a gente ouve, ela deu essa abertura para essa conversa com a gente. E isso foi muito, muito gostoso durante todo o percurso. Ela foi conversando com a gente, nós fomos colocando para ela toda a ideia do trabalho, mesmo porque é um trabalho um pouco diferenciado. E acho que nós somos muito felizes com o resultado do material, do livro. Esse livro ele foi pensado para se trabalhar com pais, com as crianças, ou professores? Como que a pessoa que pega esse livro, a criança compra o livro e fala: mãe, gostei, olha que bacana. Qual que seria a melhor forma de pais e professores utilizarem, né, o livro de uma forma adequada? Bom, por uma convenção editorial, esse livro foi pensado para um público leitor. Mas isso não impede que um adulto ou um professor possa fazer a mediação dessa conversa com a criança. E esse público leitor seria crianças já alfabetizadas a partir de qual faixa etária? De 8 anos. A classificação dele é a partir de 8 anos. Mas, como a Beth disse no primeiro bloco, isso não significa que não possa ser lido por crianças menores com a mediação do adulto e até por um adulto. Sim. Né? E a ideia de se ele for trabalhado na escola, por exemplo, eu acho que ele é um grande convite a uma conversa investigativa, provocando assim um pensamento mais reflexivo, mais crítico, mais criativo. E isso pode ser tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental. E mesmo assim as temáticas, né, a questão do nome que você falou, eu fiquei imaginando assim, até você desenvolver um projeto em cima desse livro, né? Porque só a questão do nome, se a gente pegar lá, qual o seu nome, quem escolheu, o que significa, se você gosta. Eu achei muito bacana esse crescente, não é só qual o seu nome, né? Você tem apelido? Você gostaria de ter um apelido? Ou de repente tem um apelido que não gosta? Eu tenho um apelido que de repente alguém acha estranho, mas é um apelido carinhoso de família. Então, o professor, sabendo explorar bem isso, aí dá um projeto de 1 ano na escola, que ele vai poder até, dentro, de repente, do conteúdo proposto, né, de um livro, de um outro livro, de um material didático, ele usa esse material de forma excelente, né? Mesmo porque o nome ele vem carregado de uma história por trás, né? Ele vai trazendo as marcas de uma família, as marcas de uma cultura, e faz desse nome que a gente recebe, por mais que nós tenhamos nomes, pessoas que têm o mesmo nome que a gente, mas quando nós recebemos esse nome, ele faz da gente um ser único. E eu acho que esse olhar, esse questionário, essa conversa a respeito disso, ela é fundamental com a criança, para ela trazer o que vem a partir desse nome, o que vem dessa história, dessa família que atribui o nome a ela. Você trabalha no ensino superior, professora, e você acha que os professores, eles têm condição de pegar um material desse e trabalhar? Ou é importante que eles tenham uma formação voltada para isso, para poder desenvolver utilizar bem o material? Eu acho que não, eu acho que ele já o livro por si só ele já é provocativo. Já dá essa diretriz, né? Ele já vai direcionando um pouco o olhar do trabalho que a gente pode realizar. Lógico que se quiser ter uma formação um pouco mais aprofundada sobre isso, nada impede, mas ele por si só... Porque lendo o livro eu senti isso, né, que assim, não precisa vir com um manual de instrução para você poder pegar o material e poder utilizar e desenvolver atividades. Não, de forma alguma, de forma alguma. Eu acho que ele é um convite, né, para quem possa vir a trabalhar
ou conversar com o filho, por exemplo, né? Ou, por exemplo, como é que um pai vai comprar um livro com manual de instrução? Porque alguns vêm, e às vezes eu acho que perde um pouco, assim, porque daí, o pai, né, ele pega o livro, eu acho que ele está muito limitado àquilo, né? Não dá oportunidade para você poder explorar, alguns talvez sejam necessários, né? Não vamos desmerecer a questão de ter instrução, não. É que esse, assim, ele é tão gostoso, né? Porque tem tudo a ver com pessoas, não tem nada assim muito diferente do que você precise. É pensar sobre o pensar, né? Pensar sobre você, pensar sobre o outro, a sua relação com o outro. A nossa ideia era trazer isso de uma forma natural, tranquila, e que pudesse ser trabalhado de um jeito gostoso e prazeroso. Então, e a ideia de vir isso com os pais, com os professores, com as famílias, é essa, de ser algo prazeroso e gostoso com a criança, com o filho. E ele não tem, ele trata com muitas questões da filosofia, né? Ele é todo filosofia, né? Pensando com Sofia, a Beth comentou que Sofia é de sabedoria, que vem da palavra filosofia aí, mas não fica aquela coisa, esse é um livro de filosofia. Não. Né? Ele trata de uma forma diferente. Esse é um livro que vai conversar sobre as questões do nosso eu, no caso desse específico, Sim. Quem sou eu? E ele vai trabalhando não só o nome, mas a família, os amigos, os gostos e preferências, os sentimentos e emoções. Muito bom. Bom, você que quiser conversar um pouco mais, saber um pouco mais a respeito do livro, pode falar com a Patrícia pelo e-mail patriciahelena.rocha30@gmail.com. Muito obrigada, Patrícia, pela sua participação. Gostaria de agradecer a Lima Limão, Vera Barros, pelo vestuário que eu estou utilizando hoje. Quero agradecer a você que esteve conosco aqui no Educare. Eu te vejo na próxima semana. Até lá!